O 3 Atlas. Este fenômeno astronômico que está deixando a comunidade científica confusa e os esotéricos sem palavras. Hoje vamos falar sobre esse fenômeno e a função do projetor consciente nessa história. Sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando e hoje nós vamos falar sobre esse fenômeno, o 3 Atlas. E já vai deixando o seu like na confiança. O 3 Atlas é o terceiro objeto identificado pelos telescópios Hubble e o James Webb, e ele foi descoberto agora em 2025. E por sua natureza estranha, por ter ele vindo de outro sistema solar, está causando uma grande confusão e controvérsias dentro das teorias que tentam explicar os fenômenos que acontecem com eles. Para contextualizar a situação do 3 Atlas, vou fazer um pequeno resumo dos acontecimentos nos últimos meses. O 3 Atlas, quando foi identificado, já a grande dificuldade foi saber o tamanho exato desse objeto, porque ele tinha uma forma meio estranha, uma aceleração muito maior do que o normal, ele produzia acelerações estranhas para um movimento contínuo. E isso despertou a atenção da comunidade científica, e mesmo dentro da comunidade científica, ele era considerado algo meio estranho. É um cometa ou é um artefato alienígena? Há pessoas dentro da ciência que têm dúvidas sobre essa questão. Como a distância é muito longa, não tem como você analisar com precisão, apesar de termos o James Webb e o Hubble. No mês passado, ele passou por trás do Sol. Nós estamos do lado de cá e ele passou do lado de trás do Sol, numa distância muito grande. E quando ele saiu dessa distância, de trás do Sol, ele começou a ter movimentos muito estranhos, soltar uma massa de energia muito maior do que comportava ele, e ele não perdeu massa. E isso os cientistas tentaram provar cientificamente, matematicamente, o que estava acontecendo, porém, sempre na dúvida, sempre com muita dúvida, sempre com muitas contradições. E isso é muito normal dentro da ciência, porque a ciência é feita com dúvidas, é com questionamentos e com comprovações. Então, estamos nesse pé, hoje em dia. Se eu não me engano, em março, ele vai ficar próximo a Júpiter. E aí, o James Webb e o telescópio Hubble, ele vai ter uma visão mais privilegiada para analisar o que são aqueles elementos, aqueles gases, qual é a estrutura, com maior cuidado. Então, essa é o resumo da história. Com isso, surgiram várias especulações. É um cometa ou é uma nave alienígena? Se for uma nave alienígena, eles estão bem intencionados ou mal intencionados? Essa é a grande questão. E para a ciência convencional, essa hipótese está praticamente descartada. Vamos chutar aí, 90% da comunidade científica não acredita que seja um artefato alienígena. Porém, no meio esotérico, no meio espiritualista, sim, as pessoas não falam muito, não têm muito contato, mas os que ousam a falar
ficam em cima do muro. Não tem uma clareza de ideias. Esse é o grande problema, porque há muitas especulações. Uma especulação interessante que eu acho, a Terra é protegida por entidades, por amparadores que impedem esse contato de naves alienígenas voltada para prejudicar as outras civilizações. E eu ouvi falar que o 3 e Atlas, aqueles extraterrestres que estão ali, eles não são muito do bem. Então, esse comando que organiza os fatores, a organização da Terra, já mandou uma ordem para eles não se aproximarem. Então, isso aí mas é especulação. Eu não sei de onde que eles tiraram essa ideia, não sei quem falou, assim, com propriedade, mas assim, vai ventilando aqui, vai ventilando ali, e assim, é um tema que eu fico só observando, porque é uma coisa meio nova e que serve mais para gerar medo do que curiosidade para a gente. Vamos falar então como o projetor consciente ele pode ajudar teoricamente nessa investigação se é um objeto alienígena ou se é um cometa. Primeiro, o projetor ele não viaja no espaço físico. A atenção dele, ele vai estar presente onde ele colocar a atenção. Você já deve ter ouvido, ou se não ouviu falar, eu vou te falar agora, é que onde você coloca a sua atenção, ali vai estar a sua energia, e a energia é instantânea. Você pode fazer uma assistência energética, por exemplo, num amigo seu que esteja no Japão, e você estando aqui no Brasil, tranquilamente. Você pensou, a energia chegou até ele. A intenção chegou até ele. É de forma instantânea. Quando estamos projetados e conversando com alguém, se a gente tira o foco daquela pessoa e coloca a atenção em outra situação, você desaparece instantaneamente da frente da pessoa e aparece em outro lugar. Isso é natural. Na projeção consciente, essa é a questão do deslocamento é ínfima, é fração de milésimos e bilésimos de segundos. Há uma teoria que eu vi até o Saulo Caldeirão falando, que num podcast, que ele estava conversando com uma entidade, um espírito fora do planeta Terra, estava no espaço e conversando. E esse espírito falou para ele que o deslocamento projetivo é 1,5 vezes a velocidade da luz. Tá, beleza. Você está falando? Mas assim, quanto mais próximo você chega à velocidade da luz, menor é o espaço. Se você chega na velocidade da luz exato, para você o tempo é instantâneo. Mas para quem está observando, dependendo do referencial, pode durar milhões de anos. Mas para você, aquele momento foi instantâneo. Você viajou na velocidade da luz e apareceu lá instantaneamente. E algo muito importante para a gente pensar: o tempo é relativo no físico. Agora você imagina no extrafísico. A passagem temporal praticamente é muito diferente da nossa. Você pode ter uma experiência, por exemplo, de mental soma, no corpo mental, uma experiência de 1 segundo. E aquela experiência representar 100 anos, 1 milhão de anos de informação. É assim. No extrafísico,
na dimensão astral, é a mesma coisa. Você pode ter uma experiência projetiva que durou meia hora, mas extrafisicamente pode ter durado um ano. Um ano de experiência extrafísica. O problema que nós temos é os condicionamentos cerebrais. É essa passagem de tempo que nós observamos. Um outro ponto bem interessante é que o projetor consciente, ele pode analisar de fato a natureza não física desse objeto. Ele, em projeção, ele pode fazer uma leitura energética, que nós chamamos de psicometria, e analisar ou perceber ou fazer uma leitura dos registros acásticos desse cometa ou dessa suposta nave. Ele pode analisar se as energias daquele objeto são energias puramente emanentes, ou da natureza, do cosmos, ou se tem energia consciencial ali. Energia consciencial é a energia que nós produzimos através dos nossos pensamentos, sentimentos e energia, os nossos pensenes. Pode-se analisar a natureza multidimensional desse objeto. É super factível. Até aí é muito lindo teoricamente, plausível teoricamente. Vamos falar da dificuldade da gente implementar isso de forma natural ou de forma voluntária. O primeiro ponto que a gente deve considerar é o seguinte: primeiro é o nosso condicionamento. A percepção de localidade. Eu estou aqui e a distância que está onde eu quero chegar. A gente precisa de referencial. E quando se fala de espaço, é muito complexo para a nossa cabeça. Eu tenho um amigo que ele é veterano projetivo aqui dentro da Terra. Quando ele teve a primeira experiência fora do planeta, no espaço, ele sentiu muito mal. Ele ficou completamente deslocado, porque ele não tinha um referencial do que é esquerdo, o que é direito, o que é em cima, o que é embaixo. E aí ele ficou completamente perturbado, tonto, porque não tinha referencial. Ele precisaria estar no chão. Ele precisaria ter um norte, um sul, um leste, oeste. E no espaço não tem isso. Agora, quando você vai se propor a fazer uma viagem, uma exoprojeção como essa, porque é uma exoprojeção, você vai sair da Terra e vai até um cometa, você que está em deslocamento super acelerado no espaço. Essa dificuldade que nós temos de conexão com aquele objeto já é um ponto que é muito, mas muito complicado para qualquer um dos nossos projetores, por mais avançado que seja. Logo, essa manutenção do foco da nossa atenção é o nosso grande limitador para a gente ter uma experiência bem-sucedida. Outro ponto que eu penso que é muito interessante, que seria a nossa percepção daquilo que a gente está observando no momento. Eu estou observando a parte física ou a parte extrafísica daquele objeto? Qual é a leitura? Quais são os meus condicionamentos terrestres? O meu referencial? Será que o meu referencial em relação a um objeto tão antigo, tão fora da nossa realidade, do nosso conhecimento, vai ser tão assertivo?
Então, esse ponto é um ponto muito importante para a gente observar. Qual é a dimensão que eu estou observando? É uma dimensão física ou extrafísica? Eu estou no macro ou estou no micro desse objeto? Quais são as percepções? Outro ponto bem importante da gente pensar é que quando a gente está fora do nosso corpo e mais longe a gente está dessas energias mais densas, o nosso nível de amplitude, de entendimento, de lucidez amplia demais. Muito. E como já foi dito, você pode acessar informações dos registros acásticos daquele objeto. Se passou por tantos locais e teve tantas observações, tantas energias, tantas situações, tudo está registrado. Agora, como que você vai sintetizar essas informações no seu cérebro físico, no nosso cérebro físico, com tanta limitação e condicionamentos? Talvez numa simples clarividência viajoura você pode observar isso, mas você trazer essa informação detalhadamente pode ser algo muito trabalhoso. Você pode gastar um ano para poder decodificar tudo o que você observou. Essa semana eu tive uma experiência projetiva e relatei, foi pequena, mas na hora do relato ficou enorme. Eram tantos detalhes, tantas informações, que na hora do relato ficou enorme. E é assim. As informações vão vindo e você vai, trazendo de forma fragmentada aquelas informações. Porque o nosso cérebro não tem condições de trazer todas aquelas informações de uma vez só. Esse é o ponto, mais um ponto para a gente observar da dificuldade dessa teoria linda que eu apresentei antes, das facilidades, né? Agora estou mostrando realmente a real do que acontece com as nossas percepções. Vamos agora falar sobre a função do projetor consciente nessa história toda. Para isso, vamos idealizar uma situação perfeita de como seria uma pesquisa legal, bacana. Primeiro, essa tarefa tem que ser com equipe de pessoas que têm habilidades como telepatia, clarividência, projeção da consciência, telecinesia. Teria que juntar uma equipe de pessoas com esse padrão de, entre aspas, poderes parapsíquicos, para que dê suporte para essa pesquisa. Seria um suporte energético, trabalhando energia, trabalhando o estado vibracional, exteriorização, mantendo um campo energético forte e potente para que aconteça todos os fenômenos possíveis, para que haja uma boa investigação do processo. Precisa ter foco, energia, para que, por exemplo, um projetor consciente vá até aquela situação e a equipe mantenha ele energeticamente energizado para que ele faça toda essa viagem sem ter muita perda de lucidez, sem ter muito desconforto pensênico em relação a toda essa experiência nova que está tendo. Essa equipe funcionaria da seguinte maneira: a equipe teria um grupo de pessoas, uns trabalhando com as energias, dando suporte energético, estado vibracional, esterilização de energia.
uma equipe, ou 2, 3, 4 pessoas fazendo clarividência viajoura, fazendo mentalizações, canalizações, para ter uma conexão direta com o objeto, com o 3 Atlas. Essa função seria bem interessante para manter uma conexão da Terra sem estar projetado no espaço. E uma pessoa, ou várias pessoas, ou um grupo de pessoas se propondo a ir projetado até o 3 Atlas. Com foco, com determinação, com estudo, com rapport. A pessoa precisa ter um rapport, uma conexão, sabe? Tem que estudar, tem que ver imagens, tem que se localizar, tem que estar imersa naquele projeto. Sem isso, é muito complicado a gente fazer qualquer investigação séria com relação à investigação de um cometa ou de uma astronave. É muito complicado. Mas isso é o caminho, tá? Eu vejo que futuramente, quando as pessoas começarem a se dedicar mais a essa parte extrafísica, a projeção, e se desvencilhar um pouco da matéria, não que ela não seja importante, porque é importante, mas vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil da gente desvendar o universo, porque a gente fica muito dependente da tecnologia e da matemática que é especulativa. É especulativa. Tanto é especulativa que eles propõem a teoria, investigam a teoria e não é aquilo. E faz parte. E é assim que tem que ser. Mas isso também pode ser feito de uma forma mais multidimensional, bioenergética. Essa foi a minha contribuição com esse tema do 3 Atlas e como que nós, projetores conscientes, estudiosos, pesquisadores, pode aperfeiçoar essa maravilha dessa tecnologia que nós temos dentro de nós. Tá? Se você gostou, curta, comenta, compartilha. E se não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Até lá.